irmãos, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui para prosseguir a nossa leitura. Hoje saiu 2 vídeos no canal porque a gente estava aí com um dia atrasado, amém? Mas hoje estamos aqui e vamos colocar em dia a nossa leitura, aleluias! Hoje iremos prosseguir o primeiro livro de Crônicas, iremos ler do capítulo 15 ao capítulo 21, amém? E vamos continuar sendo abençoados como tem sido todos os dias atrás. Glória a Deus! Então, vamos começar orando como sempre, pois como eu sempre falo, a oração é um princípio, amém? Então vamos orar para que Deus venha nos abençoar, venha nos dar conhecimento, venha nos dar discernimento desta palavra, amém? Que nós venhamos ler e venhamos entender o que Deus quer falar sobre nossos corações. Então feche seus olhos, curva sua cabeça, eleve os seus pensamentos ao Senhor nesta noite. E vamos orar a Deus. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, meu Deus, para a leitura desta maravilhosa palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai Santo, abençoar cada um de nós. Nós possamos, meu Pai, crescer na parte do Senhor. Que nós possamos crescer em conhecimento, ó Pai, nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha ter liberdade para agir em nosso meio. Que Ele venha testificar a verdade desta palavra em nossos corações, na nossa mente. E que Ele nos faça lembrar, Pai Santo, desta palavra. Que não venhamos ser, ó Pai, leitores esquecidos. E que venhamos, ó Pai, ler, mas também não só ler, mas praticar essa palavra com a nossa vida, ó Pai. Pois sabemos que somos cartas de Cristo para as pessoas. Sabemos, ó Pai, que onde nós passamos, nós carregamos o Teu nome. Nós carregamos, ó Pai, a Tua unção. Então que o Senhor venha abençoar cada um de nós, Pai amado. Usa-nos em Tuas mãos como canal do Evangelho. Usa-nos em Tuas mãos, ó Pai, como pregadores da palavra para aqueles que não conhecem, Senhor. Pois o que nós vamos ler aqui, que o Teu Espírito Santo nos dê ousadia para reproduzir essa palavra lá na frente, Pai, para o próximo. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço, Senhor. E as outras pessoas do outro lado dessa tela, que venham ser alcançadas pelo poder da oração. Pois a oração não tem distância, a oração alcança o infinito, ó Pai. E eu sei que essa oração deste dia está chegando ao Teu trono, aos Teus ouvidos, ó Pai. Então que o Senhor venha entrar nas nossas vidas como um Deus de provisão que o Senhor sempre é, e venha prover espiritualmente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 15. Preparativos para fazer a mudança da Arca da Aliança. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. Em seguida mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. Do grupo de famílias de Merari veio Asaías, chefiando 220 homens. Do grupo de famílias de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Elisafã veio Semaías, chefiando 200. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. E do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas, para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou por não termos consultado como devíamos.
Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas e nas liras e com os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, o seu parente Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, que era do grupo de famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaías. Para ajudá-los, eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Azazias e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Porque era entendido em música, Kenanias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. Berequias e Elcana, junto com Obed-edom e Jeías, foram escolhidos para serem os guardas da arca da aliança, para tocarem trombeta em frente da arca. Foram escolhidos os sacerdotes Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías e Eliezer. A arca é levada para Jerusalém. Então o rei Davi, os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom, buscar a arca da aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifícios 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estavam vestidos os músicos, Kenanias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda um manto sacerdotal feito de linho. E assim todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombetas, de cornetas feitas de chifre e de carneiro. De cornetas feitas de chifre e de carneiro, de pratos e de música de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. Capítulo 16. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da arca da aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles, e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf, e para tocar em trombeta todos os dias em frente da arca da aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Aleluias! Todo ser louve ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Um hino de louvor. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus,
Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Oh, glória a Deus. Aleluias. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Aleluias. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente, ó céu. Digam em todas as nações: o Senhor é rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Oh, aleluias! Digam a ele: liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos. Ó Santo Deus, louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse amém e louvou a Deus o Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém aí, irmãos, na sua casa? Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando você diz amém, você está concordando com a palavra de Deus. Você está entrando em concordância com o Senhor. Aleluias. Adoração em Jerusalém e Gibeão. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a arca da aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 68 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, o sacerdote Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Jedutum, e os outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Oh, glórias! Emã e Jedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos, que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de famílias de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa, e Davi foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. A mensagem de Natã para Davi, capítulo 17.
Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido e o defendi de todos os seus inimigos, conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viveram sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado, ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim. Olha aqui, Deus já estava falando aqui de Salomão, né? A gente sabe que foi Salomão que construiu o templo. E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Esse governo aqui que Deus está falando, né? Descendentes de Davi iriam governar para sempre. Que governo é esse, irmãos? É o governo de Jesus. Amém? Todo mundo sabe que Jesus é descendente da linhagem de Davi. Aleluias? Então o governo de Jesus, ele nunca acaba. Jesus é o eterno rei. Aleluias? Então essa promessa aqui se cumpriu na vida de Davi. O reinado de Jesus é para sempre. Glória a Deus. E como ele é descendente da linhagem de Davi, esse reinado que Deus fala aqui de Davi foi cumprido com Jesus. Aleluias? Se cumpriu em Jesus. Eu serei pai dele e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. Olha aí, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Está vendo como o Antigo Testamento aponta para Jesus? A todos os tempos a gente lê, aponta sempre para Jesus, irmãos. Aleluias. A sua descendência real nunca terminará. Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. A oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem, e no entanto me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Aleluias. E nós também sabemos, né, irmãos? Aleluias. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus,
Confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Amém. Glória a Deus. Diversas vitórias de Davi. Capítulo 18. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Ramate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abissai, cuja mãe se chamava Zeruía, derrotou os edomitas no Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abisai, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Davi vence os amonitas e os sírios. Capítulo 19. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum, para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: o Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não.
Ele os mandou aqui como espiões, a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Hanum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso contrataram na Mesopotâmia e em Maaca e Zoba, na Síria, carros de guerras e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maaca foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacaram pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abissai, e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer, de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Davi conquista a cidade de Rabá, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro, e nela havia uma pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada.
E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Davi manda contar o povo. Capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi e contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas. Três anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Olha aí, irmãos, a inteligência de Davi. Deus deu uma condição para Davi escolher dentre 3 coisas. Aleluias. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você a espada, mandando peste à terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte. Olha o que Davi escolheu. Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Aleluias. Davi conhecia a Deus. Davi sabe tanto que esse Deus é misericordioso, irmãos. Porque se Ele não tivesse misericórdia, todos nós já estaríamos condenados. Porque nós não somos merecedores, nós somos seres humanos, nós somos maus. Mas pela misericórdia de Deus, Ele mandou o seu Filho, seu único Filho, para morrer em meu lugar, para morrer no seu lugar. Ele morreu numa cruz e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluias! Então, meus irmãos, a salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Aleluias! Nós só temos que seguir essa palavra, amém? Temos que andar conforme a palavra de Deus, aleluias? Porque em Romanos 8:1 a palavra vai nos dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, que não andam segundo o mundo, que não andam praticando as obras da carne, mas para aqueles que andam segundo o Espírito, aleluias. E como andar segundo o Espírito, irmãos? É fazer isso que nós estamos fazendo, é lendo a palavra, é orando, é jejuando,
é estando na obra de Deus, amém? É pregando o evangelho e muitas mais coisas. Glória a Deus. Então Davi foi inteligente, ele confiou na misericórdia de Deus, ele sabia que Deus era misericordioso. Aleluias. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Olha aí, irmãos, 70.000. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreno e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus, que Moisés havia feito no deserto, e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração, que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço. Que essa palavra venha falar com você. Amém? Que você venha crer em Deus cada dia mais. Que você venha se inspirar em Davi. Porque Davi, quando ele errava, ele não se afastava de Deus. Muito pelo contrário, ele se arrependia verdadeiramente e orava a Deus, se aproximava de Deus. Amém? Então nós aprendemos isso com Davi. A oração de Davi era sincera. O arrependimento dele foi verdadeiro. Era um arrependimento de coração. Amém? E ele pedia perdão a Deus. E Deus o perdoava. Mas nós, às vezes, somos falhos. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Né, irmãos? O pecado que separa o homem de Deus. E muitas das vezes nós pecamos e ficamos com vergonha de chegar a Deus. Muitas das vezes nós pecamos e nos afastamos de Deus. Se nós orávamos todos os dias, quando nós pecamos, nós não oramos mais. E é isso que o inimigo quer colocar na sua cabeça, meu irmão. O inimigo, ele é acusador. O inimigo, ele acusa o seu erro. Amém? Ele é acusador. Então ele vai acusar a sua mente, vai te distanciar de Deus. Porque quando você peca, você sente vergonha de Deus e vai andando para trás, para trás, para trás. E Deus está aqui te esperando para você pedir perdão. Então devemos fazer ao contrário, irmãos.
Não importa o pecado que você esteja cometido. Não importa o pecado que você esteja cometendo nesse momento. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então chegue a Deus e ore, se arrependa verdadeiramente. Fala: Deus, eu me arrependo, me perdoa. E Deus vai te perdoar, porque através de Jesus, Ele levou nossos pecados, Ele levou as nossas aflições sobre Ele. Ele se fez maldição por nós. Ele morreu numa cruz por nós. E é pelo sangue dele que somos perdoados, que somos lavados. Amém? Mas só que a palavra de Deus diz: vá e não peques mais. Amém? Então, se você vem e se arrepende verdadeiramente, abandone esse pecado. Porque senão isso vai acabar gerando iniquidade na sua vida. O que é iniquidade? É pecado reconhecido, mas não abandonado, irmãos. Então tome cuidado com a iniquidade. Tome cuidado com o pecadinho de estimação. Amém? Nós vimos aqui que Davi nos ensina. Nós podemos aprender com Davi que quando nós pecamos, se arrependemos de verdade, verdadeiramente de coração, Deus é misericordioso para nos perdoar. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs nas nossas vidas. Amém? Então, nesta noite, ou qualquer hora que você está vendo esse vídeo, se você está passando por uma fase dessas, com vergonha de Deus, porque você está no pecado, ore a Deus. Faça um concerto com Deus aí, que Deus vai te perdoar em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, essa foi a palavra de hoje. Um forte abraço. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. E que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração. Amém? Um forte abraço e tchau, tchau.